alienígenas, conspirações, mistérios sobrenaturais. Esses temas que tanto instigam a curiosidade das pessoas foram a base de uma das séries mais marcantes e influentes dos últimos tempos. A série que redefiniu padrões na indústria e conquistou muitas gerações de fãs, que se envolveram e se surpreenderam com as descobertas de Fox Mulder e Dana Scully. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Central Pandora. Aqui é a Sora e eu já estou aqui para falar de uma das minhas séries favoritas da vida, que é Arquivo X. Se você é um fã de ficção científica e alienígenas, já se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade e roda a vinheta porque hoje é dia de falar de uma série que marcou a televisão. Nascido em 1956 na Califórnia, Christopher Carl Carter, também conhecido como Chris Carter, foi um típico jovem norte-americano apaixonado por beisebol e surf. Com 28 anos de idade, Carter se tornou o editor da Surfing Magazine, e graças a esse emprego ele conheceu Dottie Pearson, mulher que futuramente se tornaria sua esposa e que o ajudaria a entrar para o mundo da televisão. Mas essa não era a intenção dele inicialmente. Ele se formou em jornalismo e a sua ideia era realmente seguir carreira escrevendo para revistas e jornais. Mas sabe quando você vê aquela coisa que te inspira, que muda a sua forma de pensar? Pois é, depois de conhecer filmes como Apocalipse Now ou Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, Carter passou a ver a TV com outros olhos. E foi aí que se despertou nele essa vontade de trabalhar com audiovisual. Então, através de contatos da esposa, Carter conseguiu um contrato com a Walt Disney Studios, onde ele escreveu alguns roteiros para a antologia The Disney Sunday Movie. The Brat Patrol e Meet the Munsters foram muito bem recebidos e criaram ali uma oportunidade dele de crescer no meio da comédia, mas o seu verdadeiro interesse era trabalhar com temáticas mais sérias. Por isso, assim que surgiu a oportunidade, Carter deixou a Disney e foi para a NBC, onde ele trabalhou como um produtor da série Rags to Riches. E foi nesse momento que ele começou a aprender mais sobre o processo de produção de uma série de TV. Foi também nesse período da NBC que Carter conheceu Peter Roth, um produtor que tinha gostado muito dos seus roteiros e estava prestes a contratar ele para uma nova série da CBS. Mas em 1992, Roth deixou a CBS para liderar a divisão de TV da Fox. E nisso, o Peter Roth acabou levando o Chris Carter para trabalhar com ele na Fox, emissora que em breve exibiria a sua maior criação. Para criar essa nova série, o Carter se baseou em assuntos que, de uma forma ou de outra, acabaram marcando a sua vida. Um deles foi o grande escândalo político que chocou os norte-americanos, conhecido como o caso Watergate. O outro foram relatos de abdução alienígena. Uma pesquisa feita em 1991 indicava que cerca de 3,7 milhões de norte-americanos afirmavam ter tido contatos com extraterrestres. E essas histórias sempre deixavam as pessoas muito intrigadas, querendo saber em detalhes como foi a abdução. Portanto, a combinação de extraterrestres e segredos políticos pareceu ser algo deveras interessante. Então, pegando esses eventos e a influência de séries como Kolchak e Os Demônios da Noite e Além da Imaginação, a nova produção começava a tomar forma. Ao invés de um repórter caçador de criaturas sobrenaturais, Carter decidiu seguir por outro caminho, com personagens que talvez pudessem ser mais próximos dos segredos que o governo vinha escondendo sobre os OVNIs. O ícone do suspense, O Silêncio dos Inocentes, foi a base para a ideia de uma história protagonizada por agentes do FBI, com a protagonista Clarice sendo uma forte inspiração tanto para o desenvolvimento visual quanto de personalidade da agente Dana Scully. E a escolha da dupla de atores não poderia ter sido mais acertada. David Duchovny era um ator em ascensão, com participação em alguns filmes como o clássico Beethoven e o Magnífico e até mesmo na série de mistério Twin Peaks, como a agente especial Denise Bryson. Quando ele recebeu da agente o piloto do Arquivo X, ele gostou bastante e
decidiu tentar dessa vez o papel principal, e o ator se saiu super bem na audição, logo sendo aprovado para interpretar o personagem Fox Mulder. Já a Gillian Anderson teve uma resposta um pouco diferente. Muito interessada no roteiro, a atriz, que tinha mais experiência com teatro, se candidatou ao papel de Dana Scully, mas baseado no sucesso de séries como A Gata e o Rato ou SOS Malibu, que tinham protagonistas femininas com corpos mais padronizados e sempre tentando fazer um tipo mais sexy, a jovem atriz baixinha e com pouca experiência não pareceu uma escolha chamativa o suficiente. Pois é, que absurdo, né? Mas felizmente o Chris Carter viu nela a figura perfeita para o papel que ele tinha elaborado e insistiu que Anderson fosse escalada, o que posteriormente se mostraria uma escolha mais do que correta. Agent Mulder, I'm Dana Scully. I've been assigned to work with you. No episódio piloto da série, a agente do FBI, Dana Scully, é encarregada de trabalhar com Fox Mulder no Arquivo X, uma seção de casos bizarros e supostamente paranormais que ainda se encontravam sem solução. Conhecido como Mulder Assombrado, o agente vinha sendo uma pedra no sapato do FBI com a sua busca pela verdade sobre esses casos incógnitos. Por isso eles encarregam Scully, uma pessoa cética e com grande base científica, de escrever relatórios desmentindo os aspectos sobrenaturais dos casos investigados, ocasionando assim no afastamento de Mulder do Arquivo X. Mas ao longo da série, os dois agentes acabam criando fortes laços, se tornando fiéis parceiros na busca pela verdade, mesmo com seus pontos de vista totalmente distintos. Em entrevista à revista de ciência e ficção científica Omni em 1994, Carter comentou um pouco sobre a criação dos seus personagens. Mulder e Scully vieram diretamente da minha imaginação, uma dicotomia. Eles são equivalentes ao meu desejo de acreditar em algo e à minha incapacidade de acreditar, meu ceticismo e a minha fé. Eu quero, assim como muitas pessoas, ter a experiência de presenciar um fenômeno paranormal. Ao mesmo tempo, eu não quero aceitar isso, mas questionar. This is the essence of science. You ask an impertinent question and you're on your way to a pertinent answer. What makes this case any more credible than the 100-year-old mother with the lizard baby? Apesar dos protagonistas serem um casal de agentes, inicialmente Carter não queria que eles tivessem um envolvimento romântico, mas sim um relacionamento platônico, assim como Emma Peel e John Steed da série Os Vingadores. Em uma versão inicial do episódio piloto, foram gravadas até mesmo algumas cenas com um namorado da Scully, que acabaram removidas depois porque quebravam o ritmo do episódio. Mas a química entre os dois era tão boa que logo os fãs começaram a ansiar por ver Mulder e Scully envolvidos romanticamente. E obviamente os produtores decidiram então começar a explorar isso, criando um suspense sobre a relação do casal. Outro ponto onde Mulder e Scully fugiam do padrão era nas suas crenças. Enquanto Mulder é aquele que acredita e é mais movido pelas emoções, algo que normalmente é mais associado a personagens femininas, Scully faz o lado mais racional e lógico da dupla, o que normalmente é mais ligado aos homens. E com isso foi criada uma dinâmica entre os agentes que funcionava maravilhosamente bem, gerando situações conflitantes, engraçadas e até mesmo alguns momentos surpreendentes em que os seus papéis acabavam invertidos. Um belo exemplo disso é o episódio Além Mar, no qual Scully acredita que um homem no corredor da morte tem o poder de se comunicar com os mortos, enquanto Mulder se mostra convicto de que não se passava de enganação. Mulder, I never thought I'd say this. But what if there's another explanation? Don't deal with him. O episódio piloto de Arquivo X foi exibido na Fox no dia 10 de setembro de 1993 e foi muito bem recebido tanto pelo público quanto pela crítica. Com um sinal verde para prosseguir, se iniciava então a produção de uma série que marcaria para sempre a história da TV. Em sua mitologia principal, Arquivo X traz uma história que questiona a presença de alienígenas na Terra e acompanha os esforços da dupla de agentes para revelar a grande conspiração governamental que vinha escondendo a verdade do público. Os protagonistas são a agente Dana Scully, que é uma médica e cientista que largou a carreira de medicina para se juntar ao FBI,
e Fox Mulder, um agente de métodos nada ortodoxos que se especializou na resolução de casos paranormais. So Mulder, what do you think? Does this look like the work of Little Green Man? Gray. Após presenciar a abdução da sua irmã durante a infância, Mulder se formou em psicologia e passou a dedicar a sua vida a buscar a verdade sobre extraterrestres e uma conspiração governamental que vinha acobertando a presença desses seres na Terra, motivo que o levou a reabrir o Arquivo X. Logo na primeira temporada já somos apresentados a personagens que se tornam recorrentes e importantes para a história dos dois agentes, como Walter Skinner, que se mostra um aliado importante de Mulder e Scully, o enigmático Canceroso, que está sempre de olho nas ações da dupla, e o Garganta Profunda, misterioso cúmplice de Mulder, que tem o seu codinome baseado no informante do caso Watergate. Foi na primeira temporada também que nasceu a inesquecível e misteriosa abertura, com a marcante música composta por Mark Snow, que se manteve a mesma durante as primeiras 7 temporadas. Snow também foi quem compôs a trilha sonora da grande maioria dos episódios da série, que apostava muito mais nas músicas instrumentais para ajudar na sua ambientação do que outras séries da época. Apesar da trama principal ser focada na questão dos extraterrestres, a série ganhou também episódios independentes que ficaram conhecidos como Monstros da Semana. Esses episódios tinham histórias sem ligação com a trama principal e abordavam temas mais diversos, como experimentos científicos bizarros, pessoas com habilidades paranormais, espíritos vingativos, vírus misteriosos, criptídeos e todo tipo de coisa que mexia com a imaginação das pessoas. E mesmo sendo histórias soltas, muitos monstros da semana se tornaram bastante marcantes, como os episódios antagonizados pelo misterioso Eugene Tooms, o sinistro Lar, que chegou a ser banido por conta das temáticas chocantes, ou o divertido e provocativo Guerra dos Coprófagos. Is this actual footage of the alien autopsy? Or simply a well-made hoax? Mesmo tendo nascido com uma fórmula praticamente perfeita, Arquivo X passou por algumas mudanças que tornaram a série ainda mais única. Na sua primeira temporada, a série tinha uma pegada bem mais séria e sombria, que eventualmente era quebrada pelas tiradas bem-humoradas de Mulder. Mas as coisas mudaram um pouco de tom quando o roteirista Darren Morgan, depois de fazer uma participação como o monstro Flukeman no episódio O Hospedeiro, entrou para a equipe criativa durante a segunda temporada, trazendo episódios que pendiam mais pro lado do humor e que logo ganharam destaque entre os fãs, como o genial Repouso Final de Clyde Bruckman ou o divertido Joseph Chang é do Espaço Sideral. Com o tempo, episódios mais leves e inusitados se tornaram mais presentes na série, trazendo assim uma variedade maior de temáticas, que incluíam até mesmo homenagens a grandes clássicos. Ao longo dos anos, a mitologia de Arquivo X foi se expandindo cada vez mais, trazendo novos personagens marcantes, assustadores e apresentando respostas ao mesmo tempo em que colocava mais questões nas cabeças dos fãs. Será que Mulder encontraria sua irmã? E qual era o grande segredo por trás do Canceroso? Essas e muitas outras dúvidas com certeza permearam as cabeças de muitos, que teorizaram e se envolveram nesse universo tão cheio de mistérios a serem descobertos. A série seguiu com 9 temporadas anuais entre 1993 e 2002, conseguindo manter uma boa audiência na maior parte do tempo. No Brasil, Arquivo X foi exibido na TV aberta pela Record em 1994 e também no canal por assinatura da Fox Brasil. E hoje você consegue assistir toda a série na Prime Video da Amazon. Mas apesar de ter ido muito bem no início, logo a série começou a ser estendida além do planejado e os problemas começaram a aparecer. Da 6ª temporada para frente, a sua audiência teve uma queda considerável e o ator David Duchovny entrou em uma batalha judicial contra a Fox, alegando que a emissora não tinha repassado para ele alguns valores referentes a lucros da série. Por causa disso, David optou por deixar de ser recorrente em Arquivo X. E para cobrir essa lacuna, o ator Robert Patrick, que fez o T-1000 em Exterminador do Futuro 2, foi introduzido na 8ª temporada como o agente John
John Doggett. Ciente de que não era possível bater de frente com o carisma de Mulder, a produção decidiu que Doggett deveria ser um personagem totalmente diferente. Ele ganhou uma personalidade mais séria e cética, além de ser um cara com boas relações dentro do FBI, praticamente o oposto de Mulder. E isso acabou resultando em uma temporada com um tom bem mais sério e uma nova dinâmica entre os agentes, com o Scully agora mais aberta às possibilidades sobrenaturais, mesmo que com uma certa relutância. What are you saying? Ray Pierce has become some kind of metal man? Because that only happens in the movies, Agent Scully. Does it, Agent Doggett? Eu sim. Eu entendi a referência. Nesse período também foi introduzida uma nova agente especializada em crimes ritualísticos, chamada Monica Reyes, que seria aquela que quer acreditar nessa nova fase. A ideia era introduzir Doggett e Reyes como uma nova dupla de agentes, já que a Gillian Anderson já tinha falado anteriormente que não renovaria o seu contrato além da 9ª temporada. Só que mesmo com as novidades, Arquivo X continuava com a audiência decaindo. Em 2002, depois de um tempo afastado, o ator David Duchovny retornou para gravar os 2 últimos episódios da 9ª temporada como Fox Mulder. Então, no dia 19 de maio de 2002, foi exibido A Verdade, que foi anunciado pela Fox como o fim de Arquivo X. Durante essa primeira fase, Arquivo X teve também 2 filmes, sendo o primeiro deles Arquivo X, o filme, que saiu em 1998 entre as temporadas 5 e 6. Dirigido por Rob Bowman, um diretor recorrente na série, o filme traz Fox Mulder e Dana Scully afastados do Arquivo X enquanto investigam um bombardeio que supostamente foi um ato do governo com o intuito de encobrir a verdade sobre a colonização alienígena na Terra. O objetivo da produção era trazer um grande evento para a franquia e uma história que poderia ser compreendida pelos espectadores mais casuais, mas que também tivesse os seus momentos para quem vinha acompanhando a série episódio por episódio. Servindo como um link entre as 2 temporadas, o primeiro filme se saiu relativamente bem em bilheteria e crítica, apesar de não ter faturado tanto devido aos seus altos custos de divulgação. E durante a 9ª temporada da série, Carter teve a ideia de levar Arquivo X para o cinema uma segunda vez, dessa vez em uma história totalmente desligada da mitologia principal da série. Mas a produção acabou se arrastando por um bom tempo por causa de umas batalhas judiciais e negociações envolvendo a série de TV. E por isso, o segundo filme só chegou aos cinemas em julho de 2008. Agora dirigido pelo próprio Chris Carter, que escreveu o roteiro junto com o também veterano da série Frank Spotnitz, Arquivo X, eu quero acreditar, trouxe Mulder e Scully de volta ao FBI depois de muito tempo, investigando agora o misterioso desaparecimento de uma agente, e suas principais pistas eram supostas visões psíquicas de um ex-padre. Esse filme tentou não só apresentar Arquivo X para uma nova geração, mas também trouxe um desenvolvimento para o que nós vimos anteriormente na série, explorando o quanto a passagem de tempo e o período fora do FBI afetaram as vidas e o relacionamento de Scully e Mulder. Infelizmente, eu quero acreditar, não se saiu tão bem nos cinemas, faturando pouco e recebendo avaliações bem mais mornas. Parte desse insucesso foi atribuído ao lançamento próximo do de Batman, o Cavaleiro das Trevas, que ganhou totalmente os holofotes quando chegou no cinema. Mas de qualquer forma, esse acabou sendo um balde de água fria, tanto para os fãs quanto para o próprio Chris Carter. Mesmo o filme não indo bem, o Carter manteve os seus planos de fazer um terceiro filme, esse continuando a trama de invasão alienígena que se iniciou lá no final da 9ª temporada. Mas apesar do interesse de Carter e até mesmo de Gillian e David, a Fox vetou a produção. Até que em 2015 foi confirmado que Arquivo X teria mais uma temporada, dessa vez com apenas 6 episódios. E claro, os fãs ficaram super animados com a notícia. O revival de Arquivo X teve o seu episódio de estreia exibido na Comic Con em 2015 e depois estreou em janeiro de 2016 na Fox, com uma trama passada 14 anos após o fim da série original.
Mesmo com poucos episódios, a temporada manteve os monstros da semana alternados com a mitologia principal, agora trazendo Mulder e Scully em uma nova fase das suas vidas e em um mundo diferente, mais conectado e com mais pessoas em busca da verdade, porém ainda com os seus segredos sobre alienígenas. Só que enquanto os monstros da semana foram muito elogiados pela crítica, trazendo desde os momentos mais inusitados até os mais sinistros que os fãs tanto amam, a trama principal não vinha agradando muito. Mas ainda assim, uma 11ª temporada foi anunciada para 2018, dessa vez com 10 episódios. E apesar dessa já ter recebido avaliações bem melhores, a Fox decidiu dar mais um encerramento a Arquivo X. Agora, ao que tudo indica, um encerramento definitivo. Obviamente, uma série de proporções como essa ganhou diversas mercadorias licenciadas, como cards, figuras de ação e até mesmo chegou a ir para outras mídias. Ao longo de todos esses anos foram lançadas histórias em quadrinhos, livros e até mesmo jogos de Arquivo X. A primeira editora a publicar quadrinhos de Arquivo X foi a Topps Comics, que lançou tanto uma linha de histórias originais baseadas na série, quanto adaptações de alguns dos seus episódios. Depois, em 2008, os quadrinhos de Arquivo X passaram para a Wildstorm Comics, que lançou 7 histórias baseadas na série de TV, essas com uma participação mais ativa dos criadores da série, incluindo algumas edições escritas por um dos principais roteiristas de Arquivo X, o Frank Spotnitz. Por fim, em janeiro de 2013, a IDW assumiu o lançamento de Arquivo X nas HQs, publicando novas histórias passadas depois do segundo filme. Além de trazer essas novas histórias, a IDW também republicou histórias originais da Topps Comics em encadernados chamados The X-Files Classics, que tiveram 2 das suas edições publicadas aqui no Brasil pela editora New Order. Se você tiver interesse em conhecer essas histórias, vai ter o link para comprar os 2 encadernados aí na descrição. E nos livros, Arquivo X teve também algumas publicações, como adaptações dos seus episódios, tem até alguns que saíram no Brasil assim, em formatinho de livro de bolso, quanto histórias originais como a série Arquivo X Origens, que eu gosto pra caramba. Nessa série são contadas histórias de origem dos personagens que passam por experiências transformadoras e se tornam quem eles são na série. Tem essa aqui, a Agente do Caos, que mostra como o cético Fox Mulder começou a acreditar, e também a Advogada do Diabo, que é focado na Scully e conta como ela se tornou essa pessoa cética, antes mesmo de se formar em medicina. Ela tá bem jovem nesse livro, tanto o Mulder quanto a Scully estão bem jovens aqui nessa série. E vai ter link aí embaixo para você comprar eles também. Já jogos, Arquivo X não teve tantos. O primeiro deles foi The X-Files Unrestricted Access, de 1997, que saiu para computadores e é basicamente um banco de dados interativo da série. Depois, em 1998, saiu para computadores e PlayStation o game de aventura The X-Files Game, onde o jogador controla um agente chamado Craig Wilmore que deve investigar o misterioso desaparecimento de Mulder e Scully. Já em 2004, saiu no PlayStation 2 o jogo The X-Files Resist or Serve, que se passa ao longo da 7ª temporada da série. Nele nós temos diferentes episódios, cada um do ponto de vista de um agente, que no fim se conectam em uma história principal. Depois disso, saíram apenas 2 jogos para celulares. O The X-Files The Deserter, de 2005, que é um jogo de aventura bem mais simples, no qual Mulder e Scully investigam um assassinato em Las Vegas, e o mais recente The X-Files Deep State, lançado em 2018, que segue a linha dos jogos de objetos escondidos investigativos que vinham fazendo muito sucesso na época, como o Criminal Case. Enquanto produzia Arquivo X, Chris Carter iniciou em 96 uma outra série chamada Millennium, que foi basicamente uma irmã de Arquivo X. Essa apostava menos no sobrenatural e trazia temas mais sombrios e violentos do que a sua predecessora. Nela, Lance Henriksen era Frank Black, um ex-agente do FBI especializado em perfis criminais que tinha a habilidade de ver as coisas através dos olhos dos assassinos e das suas vítimas. Enquanto investigava
investiga assassinatos brutais, Frank recebe a ajuda de uma organização misteriosa chamada Grupo Millennium. E assim como a sua irmã mais velha, Millennium teve tanto episódios no formato assassino da semana, quanto os que desenvolviam mais da sua mitologia, que envolviam um mistério sobre um grande evento apocalíptico. Ao longo das suas 3 primeiras temporadas, Millennium teve algumas referências a Arquivo X, que sempre eram bem sutis e nunca ligavam as histórias das duas séries. Porém, a mais notável das conexões entre elas foi o episódio Millennium da 7ª temporada de Arquivo X, no qual Mulder e Scully contam com a ajuda do agente Frank Black na investigação de mortes de membros do grupo Millennium. Entre alguns dos personagens mais marcantes de Arquivo X certamente estão os pistoleiros solitários, os hackers e conspiracionistas que apareceram em vários episódios da série auxiliando Mulder e Scully nas suas investigações. We tell the stories others refuse to tell. Desde a sua primeira aparição no episódio EBE, o trio ganhou popularidade entre os fãs da série, ao ponto deles estrelarem alguns episódios da série principal e os roteiristas cogitarem a possibilidade de fazer uma série spin-off desses personagens. Com a aprovação da Fox, The Lone Gunman teve sua estreia em março de 2001 entre as temporadas 8 e 9 de Arquivo X. Mas puxada para o humor e menos para o lado paranormal, ela explorava teorias da conspiração envolvendo crimes tecnológicos, esquemas terroristas realizados pelo governo e o desenvolvimento de um sistema de vigilância em massa. A série teve também a introdução de uma nova personagem chamada Eve Adele Harlow, uma hacker de passado misterioso que estava sempre à frente dos pistoleiros nas suas empreitadas. Uma concorrente que, em alguns casos, acabava se tornando uma aliada. Porém, o interesse nos pistoleiros solitários não foi suficiente para sustentar uma série exclusiva deles. Depois de apenas uma temporada de 3 episódios, o spin-off foi cancelado e encerrado em um cliffhanger, que teve parte das suas questões solucionadas em um episódio da série Arquivo X. Em agosto de 2020, a Fox chegou a anunciar também uma animação de Arquivo X chamada X-Files Albuquerque, que seria um outro spin-off, dessa vez mais voltado para a comédia. Ela seria protagonizada por um tipo de time B do Arquivo X que pegaria uns casos assim tão absurdos que nem o Mulder e a Scully se interessariam. Quando o anúncio foi feito, foi até falado que o Chris Carter seria um produtor executivo, mas desde então não se ouviu falar mais nada sobre ela. Mesmo com seus momentos de altas e baixas, Arquivo X foi um marco na história da TV e teve um legado que se estendeu muito além da cultura pop. Frases como "eu quero acreditar" ou "a verdade está lá fora" permearam as mentes de gerações de fãs de ficção científica. Os seus personagens apareceram na forma de paródias e referências inúmeras vezes, incluindo na também famosa série Os Simpsons, além do seu estilo e temática terem ido muito além dos limites da época, servindo como influência para inúmeras séries posteriores, como Fringe, 11th Hour, Sobrenatural, Bones e até mesmo a animação Gravity Falls. E claro, Arquivo X foi também a porta de entrada para muitos talentos que futuramente se tornariam grandes nomes na TV. Ao longo dos episódios, há aparições de Seth Green, Felicity Huffman, Mark Shepard, Jack Black, Brad Dourif, Lucy Liu, Ryan Reynolds, Octavia Spencer e muitos outros nomes que posteriormente se tornariam altamente reconhecidos. Apesar de não ter aparecido na frente das câmeras, até mesmo Stephen King, autor conhecido como o mestre do terror, escreveu um dos episódios da 5ª temporada junto com o Chris Carter. Outro nome bastante notável foi o Vince Gilligan, criador da renomada série Breaking Bad, que iniciou sua carreira como um roteirista de Arquivo X. Além de ter escrito vários episódios da série principal, ele foi também um co-criador e produtor executivo dos Pistoleiros Solitários. Um dos episódios de Gilligan foi o Dirija, da 6ª temporada, que tem como um dos protagonistas o ator Bryan Cranston. E certamente foi aí que o Gilligan conheceu o trabalho do ator, que posteriormente seria escalado como o Walter White em Breaking Bad.
Fora da ficção, a série foi também uma das responsáveis por gerar um interesse cultural em carreiras ligadas à ciência e tecnologia, que passaram não apenas a ser mais retratadas em séries investigativas, mas também a ter o seu valor reconhecido entre as pessoas. E a personagem Dana Scully, em especial, teve uma importância muito grande para a representação feminina na cultura pop, fugindo dos estereótipos que eram altamente reproduzidos na época e influenciando não apenas personagens no meio do entretenimento, mas também gerações de mulheres reais, que cresceram vendo Scully como um modelo e se inspiraram a seguir carreiras ligadas à ciência, à matemática e até mesmo a ingressarem na polícia, em um fenômeno que ficou conhecido entre os fãs como o efeito Scully. Explorando temas que fascinavam o público, Arquivo X foi uma série revolucionária, que trouxe para a TV muito mais do que ficção científica. Arquivo X foi uma quebra de paradigmas, uma série obrigatória não apenas para os que admiram o mundo dos alienígenas e do paranormal, mas também para aqueles que querem conhecer um fenômeno que mudou a televisão e que reúne fãs que, mesmo nos dias de hoje, ainda querem acreditar.